querendo começar no newborn e não sabe por onde começar? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar tudo o que você precisa para começar a fotografar bebezinhos recém-nascidos. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, fotógrafa de bebês recém-nascidos lá no Estúdio João e Marina. E aqui nesse perfil a gente compartilha um pouco da nossa vivência do estúdio para que você consiga, assim como a gente, crescer na fotografia de família. Então, no vídeo de hoje, como o título já diz, eu vou ajudar vocês a começarem a fotografar bebês recém-nascidos e passar algumas orientações do que vocês precisam para iniciar na fotografia newborn. Então, eu separei aqui, comigo aqui, nesse setup, todos os acessórios e itens que a gente usa no nosso ensaio newborn. Primeiro, quero falar que a gente fotografa em estúdio, então a gente nunca fotografou na casa do cliente. Então, a maioria dos itens que a gente tem aqui já são pensados para estúdio, mas você pode estar adaptando e levando para atender na casa do cliente também. De início, a gente orienta quem tem estúdio ou vai começar a atender bebezinho recém-nascido no seu estúdio, a ter uma cômoda com um trocador, porque quando a família chega, é interessante ela saber que vocês são preparados para receber um bebê recém-nascido e de início já é legal ela ver que tem uma cômoda com um trocador que vocês estão preparadas para receber e acolher essa família. A gente usa? Não, mas é interessante ter. Por que eu não uso? Porque na hora que eu vou trocar o bebezinho, eu prefiro trocar o bebê no meu colo. Porque assim ele fica mais apertadinho, mais encolhidinho, e eu acabo usando o trocador mesmo, mais no final da sessão, quando a família já tá indo embora, e daí eu coloco ali, e a gente vai se despedindo da família. Mas eu oriento muito vocês a terem uma cômoda com um trocador no estúdio de vocês. E se caso for feito na casa do cliente, né, lá ele tem todo esse preparo para receber você, fotógrafo, lá na casa dele, certo? Então vamos começar bem pelo comecinho mesmo. Eu oriento muito vocês a terem um carrinho desse organizador, porque ele facilita muito na hora do ensaio. E eu deixo sempre ele preparado já antes da sessão, para que na hora que o bebê chegue, a minha única preocupação seja em atender a família e o bebê e não ficar me preocupando com que produção usar, o que acessório usar e o que tipo de prop que eu vou usar. Então eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo o que vocês podem investir sem medo de início, tá? Que vocês não vão errar. Eu sempre oriento vocês a terem todos os acessórios unissex, porque como você está investindo de início, se você comprar uma coisa rosa, você vai conseguir usar somente em menina. Azul até dá para menino e menina, mas o rosa fica bem difícil usar em menino, né? Então eu sempre oriento cores neutras, tons pastéis, que depois vocês vão conseguir usar um com o outro também, vão acabar compondo e vai ficar uma foto mais diferente, até vocês terem, né, mais investimento para estar comprando outros itens mais diferentes, certo? Então vamos lá. O carrinho organizador é muito bom, tá? Esse daqui ele tem 3 andares e aí na hora do ensaio eu sempre separo assim. Aqui em cima eu coloco as coisas de itens de higiene do bebê, aqui vai o aquecedor também, aqui embaixo a gente coloca as partes de posicionador, Lula Vibe, e no de baixo a gente deixa vazio e coloca as coisas que a gente retira do bebê para não misturar com a nossa, para no final não ficar aquela bagunça de esse aqui é do bebê, esse aqui é nosso. Então eu sempre deixo o último vazio para estar colocando as coisas do bebê. Aqui eu coloquei tudo, porque eu vou estar mostrando para vocês o que a gente usa no ensaio, certo? Então vamos lá. Eu gosto de ter uma caixinha dentro do carrinho, assim, pequenininha, que é onde eu coloco as coisas de higiene. Também coloco algumas coisas do bebê aqui, por exemplo, quando a mãe traz chupeta, eu coloco aqui dentro. Então fica mais um lugarzinho mais limpinho dentro do carrinho organizador. Então eu tenho um álcool líquido. Por que líquido? Porque às vezes o bebê pode fazer cocô, então eu vou usar ele para xiringar no chão, para estar limpando essa superfície caso o bebê faça cocô ou xixi no chão. Então eu gosto de ter esse líquido que é mais fácil de borrifar e tá limpando. Só antecipando um pouquinho, eu limpo com um papelzinho que eu deixo dentro dessa caixinha aqui que eu já vou chegar lá, tá? Então, um álcool líquido, um álcool em gel, que é pra gente estar sempre passando na mão. A gente não usa luva, nem máscara, nem avental. Não é a nossa metodologia. A gente faz o ensaio com uma roupa limpinha, que a gente deixa separadinha aqui no estúdio, mas a gente não orienta a fazer com avental, nem luva, nem máscara, tá? Primeiro porque se você estiver doente, nem faz o ensaio, nem marca. Então, a gente sempre tem bastante cuidado com isso. E a luva, quando você tá manuseando o bebê, vai pegar o celular, você não vai passar álcool na luva, né? E aí, que você pegou o celular, você já sujou as mãos, então é mais fácil só passar um alquinho na mão e higienizar as mãos e voltar a tocar no bebê.
A gente sempre deixa também uma fraldinha descartável, porque às vezes já aconteceu da família não trazer na hora do ensaio. E aí, imagina, né? Fazer a família sair daqui para ir na farmácia comprar é o caos. Então, a gente sempre tem uma fraldinha RN de até 3 ou 4 quilos, mais ou menos, que a gente sempre usa no bebê. As primeiras fotos, a gente já tira a fralda. Então, quando a gente vai fazer as fotos enroladinho, a gente tem que colocar uma fraldinha novamente no bebê. E aí a gente acaba colocando uma nossa mesmo. Mas se você não quer investir nisso de início, você pode passar orientação para a mãe não esquecer da fralda na hora do ensaio. Lenço umedecido também a gente sempre deixa aqui para alguma emergência. Escovinha de cabelo, a gente tem uma escovinha mesmo, certinhas bem macia para bebezinho recém-nascido. E tem um pente, porque a gente já pegou bebês recém-nascidos bem cabeludo que a escovinha não deu jeito, tá? E um termômetro onde marca a temperatura e a umidade, porque isso também faz bastante diferença na hora do ensaio. A temperatura ideal para o ensaio newborn é entre 28 a 30 graus, dependendo da região que você mora. Se você mora numa cidade muito quente, pode ser entre 27 e 28 graus no ar-condicionado, tá? No ar-condicionado quente. Se você mora numa região mais gelada, a gente já indica deixar no 30, 32, tem alguns ar-condicionados que chegam a 32, para que a sala inteira fique super quentinha. Mas ainda assim, aonde o bebê fica, a gente usa o aquecedor, que eu já vou chegar ali, tá? Então, esses itens ficam nessa caixinha aqui. E quando a família traz os outros itens, tipo pulseirinha, coisa assim, eu também acabo colocando ali dentro para não se misturar aqui. E aí, a gente, falando, né, do aquecedor, a gente, além do ar-condicionado, a gente também tem um aquecedor que fica bem pertinho do puff, a gente deixa ele aqui assim, para que o calor vá diretamente no bebê. Aonde o bebê tá, na região que ele tá, que é onde a gente vai colocar o termômetro, tem que estar pelo menos 28 a 30 graus, para o bebê relaxar e ficar bem confortável, tá? E, uma coisa que eu não falei aqui é a umidade. A umidade é interessante que esteja entre 50 e 60, 70 mais ou menos, tá? Se tá muito seco, entre 30, 20, é legal vocês colocar um umidificador dentro do espaço de vocês, porque senão vai ressecar muito o ambiente, o bebê também sente que o ambiente está ressecado, tá? E se o ambiente é muito úmido, muito quente, quando vocês ligarem o aquecedor, a umidade já vai diminuir um pouco, porque o aquecedor ele quebra as partículas de gotas que tem no ar, então ele acaba já ressecando um pouco mais o ambiente. E a gente deixa ele ligado o tempo inteiro no bebê, nas fotos dele no puff. Quando a gente enrola ele, eu já desligo, porque daí o bebê tá enroladinho, então ele já fica mais quentinho. Depois, eu ainda tenho coisas que eu uso no bebê, por exemplo, o Lula Vibe. Isso aqui é uma almofadinha vibratória, que a gente aperta um botãozinho aqui e ela vibra. Ela serve muito para quem faz ensaio sozinho, porque às vezes precisa posicionar o bebê não relaxa, então a gente coloca a almofadinha vibratória no bebê e ele acaba relaxando e você consegue organizar melhor alguma pose, algum detalhezinho que ficou, enquanto ele se distrai com a vibração do Lula Vibe. Também pode ser usada dentro do prop, que também ajuda o bebê, às vezes não quer parar ali, tá com um pouquinho de colo, então você coloca por baixo de todos os posicionadores ali, que dá bom, confia que dá bom. Isso aqui não é um investimento que, eu vou usar, não vou, não. A maioria usa, então eu super indico vocês terem uma almofadinha vibratória, tá? Depois, a gente tem a fita. Para que serve essa fita? Para quando a gente vai prender o wrap no bebê. Então a gente vai fazer aquele enroladinho para não ficar aquela ponta solta. Na partezinha de trás a gente usa uma fitinha e cola para que aquilo ali não fique desmanchando tudo na hora de fazer as fotos em família, principalmente, né? Que os pais mexem muito a mão e tudo mais. E aí acaba se soltando tudo, virando uma maçaroca só. E aí a gente sempre prende com fita. Depois a gente vem realmente nos acessórios que a gente usa no bebê. Então aqui eu vou ter 3 headbands são suficientes para você começar o newborn, tá? Porque digamos que você vai usar uma numa produção no puff, outra na produção no prop e a outra na produção em família. Então, para não ficar tudo igual, né? Às vezes você vai usar o mesmo wrap. Então, para ficar um pouquinho diferente, que é mais onde pega o rostinho do bebê, 3 headbands são suficientes. E, de novo, cores neutras para que eu consiga combinar todas as cores com todas as mantas e acessórios que eu vou ter do newborn, tá? Porque imagina que eu compro um wrap marronzinho assim e vou lá e boto uma tiarinha nela, sei lá, roxa. Não combina, sabe? Então, de início, para que você consiga aproveitar melhor os props que você tem, é melhor você investir em tons neutros, que também vai facilitar e não vai enjoar na hora de você postar foto, não vai parecer que tá sempre com o mesmo, certo?
Então, relembrando, 3 headband neutros são suficientes. Depois eu indico vocês a comprarem um wrap de tricô, cor neutra também e com touquinha. Por que com touquinha? Porque às vezes você pega um bebê difícil que você vai fazer só foto enrolado. Então pensa que você tem um wrap e não tem uma touca. Se você fizer só foto com wrap, vão ficar poucas poses. No que você coloca a touquinha, já muda totalmente. Então você pode fazer ele enroladinho, com touquinha com ursinho, sem touquinha com ursinho, com touquinha com a mão dos pais, sem touquinha com as mãos dos pais. Então, dá uma diversidade melhor na hora de fazer as fotos. E até você pode usar ele sozinho no bebê peladinho no puff. Então, não coloca nada no bebê, somente a touquinha, já é uma produção diferente, certo? Então, esse aqui é o wrap de acabamento. Como assim de acabamento, né? Pra quem tá chegando agora e nunca pegou bebezinho na vida e nem fez nenhum ensaio. Antes do wrap de acabamento, a gente usa por baixo um wrap de contenção, que é um wrap maior, ó, ele é grandão, que é o que a gente vai enrolar para conter os bracinhos e as perninhas do bebê. Então a gente vai usar ele, vai enrolar bem enroladinho, bem enroladinho, bem enroladinho, enrolou todo o bebezinho, depois a gente vai lá, coloca a fita e depois por cima desse a gente vai vir com o de acabamento e vai finalizar ele por cima, certo? Então vocês conseguem perceber que o wrap de contenção, ele tem que ser grande, ó. Esse aqui é da loja João e Marina, pra quem não sabe, a gente tem uma loja de props, tá? E aí, esse aqui a gente tem disponível pra tá vendendo. Quem tiver interesse, pode chamar a gente que a gente tem disponível, certo? E depois, a gente tem um outro tipo de wrap, que ele é menorzinho, que esse aqui também é wrap de acabamento. Ó, se vocês perceberem, ele é bem menor que o outro, não estica tanto quanto o outro. Esse aqui a gente pode chamar de cobertinha, que a gente usa mais para cobrir o bebê na hora do puff, ou para fazer algum detalhe em cima do baldinho. Esse aqui é outro modelinho, tá? E ele não precisa ter tanto elastano, porque ele não vai servir para conter os movimentos do bebê, ele pode ser mais levinho. E de novo, tom neutro para que uma cor combine com a outra. Se eu quiser usar esse wrap aqui de cobertinha, eu posso vir e colocar aquela headband que vai combinar, ó, vai combinar com esse. Ou eu posso vir e colocar até mesmo a touquinha marronzinha que também vai ficar bonitinho. Então, vocês percebem que o custo-benefício é vocês comprarem tudo que combine entre si, certo? Então, esse aqui ele também serve de cobertinha. E também temos esse, que também é da nossa lojinha, tá? E ele é um tecido um pouquinho mais diferente. A gente consegue colocar ele de cobertinha no puff, consegue até, dependendo da sua experiência, enrolar ele como wrap de acabamento, tá? Mas somente para fazer foto imprópria, porque daí ele falta tecido embaixo, porque ele é um pouquinho menor. Também conseguimos usar ele na foto de acompanhamento, para colocar ele em cima, de decoração, e conseguimos colocar ele dentro do baldinho quando vai fazer as fotos de newborn também. Então ele é bem versátil, tem outras cores também que você pode estar investindo, que não precisa ser branco, tá? Tem begezinho, uns outros tons pastéis que também ornam uma cor com a outra. Outra coisa que a gente indica vocês a investirem também são esses ursinhos de feltro. Eles ficam muito fofos nas fotos e quando você pega um bebezinho muito difícil, quando você coloca um ursinho ali, a foto toda já cria uma outra sintonia e as mães amam, tá? Pode ser usado, vou deixar as fotos de exemplo aqui pra vocês, tá? Pode ser usado no prop, segurando o ursinho, ou pode ser usado no puff também, segurando o ursinho, tá? Todas as mães amam e elas acham uma fofura. Eu, como mãe também, eu acho muito fofo esses bichinhos na hora do ensaio, tá? Também tem aqueles coraçãozinho, tá? De feltro também. Acho bem legal vocês terem pelo menos um ursinho e um desses. Se você tem condição de investir um pouquinho mais, eu indico vocês terem um ursinho claro, um ursinho escuro e um coraçãozinho bege. Porque o coraçãozinho bege você consegue usar tanto em menina quanto em menino. E é uma cor bem neutra que não enjoa e não parece que tá sempre com o mesmo. Outra coisa que vocês podem investir também, esses travesseirinhos. Na hora de fazer a foto no puff, às vezes pega um bebezinho difícil, colocar o travesseirinho embaixo da cabeça já cria um outro cenário e acaba sendo uma foto, uma produção diferente e fica bem legal. E para quem já tem mais experiência também, acrescentar um travesseirinho na hora da pose da sonequinha, de algumas poses, dá um diferencial bem legal e as mães adoram, tá? Depois aqui, que eu já tinha falado antes, né? Mas a gente tem uma caixinha assim, onde a gente coloca papel, né? Esqueci a palavra. Papel, esses de destacar assim, que eu uso mais para limpar o chão, limpar alguma superfície quando o bebê
faz cocô, xixi ou algum outro imprevisto. Depois, a gente tem os posicionadores, né? Para que servem os posicionadores? Eles servem para a gente forrar os props e para usar embaixo do puff, porque o bebê ele não para em determinada pose. Então, se a gente colocar o bebê em cima de uma cama, você vai perceber que ele vai ficar reto. Então, a gente precisa dos posicionadores para que ele fique em um formato redondinho, igual esse que eu vou deixar aí na foto para vocês, tá? Vocês percebem que ele tá numa pose aconchegante? E tudo isso ele só consegue com os posicionadores, ele não fica nessa pose sozinho, certo? Então, esse kit aqui, ele tem 6 posicionadores, ó. Ele tem um maiorzão, que também serve para forrar prop. Ele tem um pouquinho menor. E aí ele vai diminuindo e eles são 6. Esses pequenininhos aqui, ó, são ótimos para detalhes em puff. Porque às vezes o bebê tá uma cabeça um pouquinho baixinha, eu quero levantar pouca coisa da cabeça dele. Eu venho por baixo de todas as mantas e empurro só um pouquinho e coloco o posicionador ali. E o bebê para e a foto, tipo, já melhora muito, assim, dá uma diferença bem grande. Esse kit posicionador aqui também é nosso, tá disponível para venda, certo? Ainda falando dos posicionadores, a gente tem os outros tipos de posicionadores, vou mostrar a diferença para vocês. Esse aqui, ele é duro, porque ele dentro dele o enchimento é de arroz. Então ele é ótimo também, porque às vezes a gente vai colocar o bebê numa posição e eu não quero que ele afunde, eu preciso que ele fique naquela posição ali. E se eu colocar todos os posicionadores desse modelinho aqui que ele afunda, o bebê também vai afundar. Então, algumas poses a gente precisa que o posicionador seja assim, mais durinho, tá? E aí também é o nosso kit de posicionador, tá? Ele inclui 10 posicionadores, tá? Vou deixar aqui na tela para vocês a foto do nosso kit. Quem tiver interesse também pode estar chamando a gente e adquirindo o seu. Ele foi pensado, planejado para não dar mais nenhum trabalho para você e para você não precisar ficar indo atrás de mais. Quantos posicionadores será que eu vou precisar? Esses 2 kits que a gente fez foram pensados com muito carinho para que você consiga solucionar todos os problemas de posicionamento do bebezinho na hora da foto, tá? Então ele vem todos esses aí que tá aí na tela. Esses de lua, eles são ótimos. Por quê? Porque na hora que a gente vai forrar o baldinho é redondo, certo? A gente vai botar o posicionador assim, ó. E aí a gente pensou nisso e criou o posicionador de lua para que ele fique assim. E não, se eu botar esse aqui, ó, tá vendo que ele fica um espaço aqui, ó? Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, ele fica um espaço aqui dentro. Do que se eu vir e colocar esse de lua, ele encaixa perfeitamente ali. Então a gente pensou nisso com muito carinho para facilitar a vida de vocês. Já tô com o baldinho na mão, já vou falar dele. Esse baldinho aqui também indico vocês a ter, tá? Porque ele é muito bom para fazer as fotos enroladinho, igual essa que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então dá para criar bastante cenário apenas com o baldinho. A gente consegue fazer fotos do bebê na pose do bracinho, igual essa que eu vou deixar aí. A gente consegue fazer fotos do bebê enroladinho, igual essa que tá aqui também. E depois a gente consegue variar a produção, que é tirar a juta que tá embaixo, colocar umas flores, tirar flores, botar matinho, tirar matinho, colocar toquinho no bebê, tirar toquinho no bebê. Dá para fazer variações no baldinho, tá? Então, se eu fosse indicar para vocês comprar um prop, comprem um baldinho, porque esse baldinho não tem erro, vocês conseguem fazer muitas fotos apenas com ele, certo? E ainda na parte de posicionadores, a gente tem o posicionador em gota, que estava lá naquele kit que eu mostrei anterior para vocês, que é para abandonar a gamela no puff, tá? Então depois eu falo mais detalhado sobre ele. Vou continuar aqui no meu carrinho organizador, tá? Então vou colocar pra cá, isso aqui que eu já falei. E aí na parte de forrar os props, a gente tem algumas opções de tecidos que a gente consegue estar usando para forrar e deixando bem bonitinha a foto. Então começar com o Flocati, gente, ele é caro, todo mundo sabe, né? Para quem já pesquisou um pouco sobre acessórios de newborn, sabe que o Flocati é um investimento meio alto, tá? Então, não é necessário ter de início, eu tô só dando opções para quem quer, tá? Então, um Flocati que a gente usa no baldinho e depois a gente consegue usar também na sessão de acompanhamento com o bebê sentadinho. Mas, de novo, ó, uma cor neutra para não enjoar e eu conseguir usar com todas as outras minhas composições. Depois uma lã, né? Uma lã de merino, que se chama, que é tipo um detalhezinhos assim de trançada, que também fica muito lindo na foto, a gente usa ela. Ó, ela tem esse tamanho. E também usamos na sessão de acompanhamento com o bebê sentadinho, para forrar caminha, prop, fica muito bonitinho. E depois o pelinho de carneirinho, também a gente acha válido vocês terem
Dá para fazer de cobertinha, dá para fazer de forrar o baldinho, tem uma variedade de coisas que dá para fazer com o pelinho de carneirinho. Esse também é da nossa loja, quem tiver interesse pode chamar a gente, que a gente passa as informações. Então depois de todos os detalhes do carrinho organizador, tudo que a gente inclui ali e os acessórios que a gente usa durante a sessão, eu vou passar para vocês agora como que funciona a parte de puff, de mesa organizadora, de mesa posicionadora. A gente não usa mais o puff, tá? Por questões de postura mesmo, porque na parte de posicionamento do bebê, na mesa posicionadora, é muito melhor para nossa saúde. Então, vocês percebem que a mesa a gente consegue colocar as pernas para dentro e eu consigo trabalhar com o bebê dessa forma, sempre com postura e sem dor nas costas, né? Já o puff que a gente usava anteriormente, que até tem uns vídeos já gravados, a gente tinha que ficar com as pernas assim, aberta, porque não tinha entrada, porque tinha um puff embaixo, né? Então, a Arte Brasil desenvolveu essa mesa posicionadora ótima para acabar com esses problemas da gente. E aí, aqui, eu consigo vir para cá, eu consigo baixar essa parte de trás, eu tenho uma variedade de coisas que eu consigo fazer com essa mesa. E além de quem trabalha com foto de newborn na casa do cliente, ela é ótima, porque você consegue desmontar ela e levar, né, e não ocupa tanto espaço do que levar um trambolho, que é um puff, né, que mal cabe no porta-malas. Então, para quem adquiriu o puff ou a mesa posicionadora, né, todas essas orientações que eu vou passar agora no vídeo vale tanto para um quanto para outro, tá? Então, a gente fala muito do nosso posicionador em gota, que a gente abandonou a gamela já faz 2 anos. Por quê? Porque a gamela, ela limita muito o tamanho do bebê. Então, quando a gente usa a gamela no ensaio, o bebezinho tipo de 4 quilos, ele quase não cabe ali dentro. E aí, às vezes, você tá fazendo a foto e você pensa, meu Deus, não tá encaixando, não tem nada de errado que eu tô fazendo, por que esse bebê não encaixa aqui nessa pose? E pode ser por causa do tamanho da gamela, porque o bebê, ele não cabe ali dentro, então ele fica todo pra fora. Enfim, a gente estava sentindo muita dificuldade com os bebês grandes e também com os bebês prematuros, que são muito pequenininhos. O que acontecia? Eles entravam muito dentro da gamela e a foto não ficava boa. E aí a gente tinha que enfiar posicionador, enfiar a manta dentro da gamela, e a gamela é um tecido, é um material que ele escorrega. Aí disseram pra gente comprar um antiderrapante, colocar embaixo, enfim, assim, ó, um caos. Eu acho assim, ó, que quando a gente cria uma coisa, tem que ser... a pessoa tem que passar o menos trabalho possível na hora de usar aquele produto. Então, tipo, eu comprei uma gamela e para usar a gamela eu ainda tinha que comprar o kit de posicionador, eu ainda tinha que comprar mais o antiderrapante para colocar dentro, porque tudo escapava, e mais um posicionador em rosca que ia embaixo. Aí sim, enfim, era muito trambolho, muita coisa. Quando a gente começou a usar os posicionadores em gotas, é só isso que precisa, tipo, a mesa posicionadora tá aqui, eu vou botar os 2 posicionadores de gota dessa forma aqui, que é onde o bebê vai encaixar. Então, se for um bebê um pouquinho maior, eu vou afastar os posicionadores, o bebê vai encaixar aqui. Se for um menorzinho, eu vou juntar mais aqui. E aí, claro, os outros detalhes eu vou estar arrumando com os outros posicionadores que já vem no kit. Então, assim, ó, é perfeito. E aí, depois a gente vem com as mantas que a gente coloca por cima do puff. Então a gente usa 3 mantas de microfibra, que são aquelas mantas mesmo de cobrir, que tem em loja de cama, mesa e banho. São 3 dessas dobradas em 4 partes que a gente coloca para revestir o puff, aliás, a mesa posicionadora, na parte de baixo. Depois a gente tem uma outra manta, que ela tem 1,5 por 1,5, que a gente coloca sobre toda a armação da mesa posicionadora. Ela fica como se fosse uma pré-manta para a manta principal. E depois a gente coloca a manta principal esticadinha por cima de todas essas, presas com esse prendedor que você encontra em aqueles hiper 1,99, às vezes na Shopee, até mesmo em casa de ferragem tem esses prendedores aqui, tá? Esses aqui, eles são de inox, até... Dependendo da manta que você usa, se você coloca, na hora que você tira, ele pode puxar um pouquinho de fio da manta, então cuida disso. Tem uns que são de plástico, que são um pouquinho melhor, porque não puxa fio da manta. Então, dá uma pesquisada nisso antes de comprar, se vale a pena comprar o de inox, porque é bonitinho, ou se vale a pena ter o de plástico. Até tem um aqui, ó. Esse aqui, ele é de plástico. Ele serve igual, ele prende igual o outro, ó. Os dois têm a mesma função.
Só que esse aqui, quando eu vou tirar, ele não engalha e não puxa fio. Esse aqui eu tenho que tirar com mais cuidado, porque ele pode engalhar e puxar fio da sua manta. Essa manta aqui também é da nossa loja, tá? Então a gente tem algumas opções de cores de manta para newborn. De novo, a gente foi bem cuidadoso com as mantas que a gente escolhe, porque é ideal que ela tenha bastante elastano. Se você compra uma manta que ela não tem elastano e você vai prender aqui no puff, vocês vão perceber que o bebê ele vai ficar sobre a manta, que ele não vai afundar. Então, quanto mais elastano tem a manta, melhor ele vai afundar na hora de posicionar ele e menos marca você vai ter também na hora de posicionar ele ali e na hora de editar a foto, né? Porque aí você vem aqui, faz a pose bem bonita, bota uma manta que não estica, ela fica toda cheia de ruga, toda cheia de dobra, e aí você vai passar um trabalhão na hora da edição do new, certo? E um outro investimento, que não precisa ser de imediato, né? Mas como a mesa posicionadora você precisa ficar sentada, a gente indica ter um banquinho, pelo menos, na frente da mesa, né? Então pode não ser um banquinho igual esse, de rodinha e tal, pode ser um banquinho de madeira normal, às vezes um banquinho que você já tem no seu espaço, ou até mesmo uma cadeira. Fica como você ficar mais confortável, investe no que você achar mais confortável para a sua sessão. E é claro, né, que além de todas essas coisas que a gente precisa ter no ensaio newborn, a gente não pode esquecer da nossa fonte de luz pro ensaio, né? Então, não sei se você vai trabalhar com luz natural, se você vai trabalhar com flash, com luz contínua. Então, se você não tem nada aí no seu estúdio, dá uma pesquisada sobre tipos de iluminação para fotografia newborn. A gente usa flash. Indica muito o uso de flash na fotografia newborn, porque você consegue uma maior nitidez, né? Então, um melhor desfoque na hora das fotos. E às vezes você vê as fotos assim de outros fotógrafos, percebe que não tá tão nítida, que tá um pouco embaçada. Provavelmente eles não usam flash, eles usam às vezes luz contínua ou luz natural. E também a luz natural, ela oscila muito dependendo do dia. Então, se você for fazer ensaio com uma janela, numa luz nublada, vai ser uma cor. Se você for fazer um ensaio com um dia que tá um solzão, vai ser outra cor. Então, você não vai conseguir manter o padrão das suas fotos na hora do ensaio. Então, o flash, independente de como tá na rua, se tá sol, se tá nublado, a luz mantém a mesma no bebê, a nitidez mantém a mesma no bebê. Então, você não vai se incomodar com isso. Então, se você já for investir, já quiser fazer curso sobre isso, sobre iluminação, que tipo de luz, que tipo de equipamento que eu compro, né? É legal você assistir, né, algumas aulas sobre isso para que você já invista no negócio certo. E além, né, de tudo isso que eu falei, tem a câmera, que é o principal, né? Então, a câmera também vai mudar bastante o estilo de foto que você vai fazer, mas de início, se você já tem a câmera, esses acessórios que eu passei para vocês são perfeitos e não tem erro, vocês não vão se arrepender jamais de comprar. Até porque a maioria, se você acabar abandonando o newborn, não for o tipo de foto que você quer fazer, você consegue estar usando na sessão de acompanhamento, na sessão família, os outros bebezinhos, certo? Se você está iniciando na fotografia de família, ou se você já fotografa esse estilo de fotografia, eu indico vocês a estar conhecendo o nosso curso, o Ciclo da Vida. Lá a gente tem muito conteúdo massa sobre newborn, sobre gestante, sobre acompanhamento, edição, tem páginas de venda, ensinando a vender, a confeccionar álbuns, enfim, é um curso bem completo mesmo, tá? Lá no nosso Instagram a gente tem vários depoimentos também de alunos que já estão com a gente já há um tempo, há 1, 2, 3 anos, e que conseguiram resultados incríveis apenas com as aulas online. E também temos a nossa mentoria, se você quer acelerar um pouquinho o seu processo de aprendizagem, precisa que alguém te pegue pela mão, então você também pode estar adquirindo a nossa mentoria, que são alguns encontros online, onde a gente vai focar diretamente na tua dor e vai te ajudar a crescer um pouquinho mais rápido, né? E então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tentei passar tudo que a gente sabe, né, para estar iniciando na fotografia newborn. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre alguma marca, sobre algum valor, de alguma coisa que eu passei para vocês aqui, comenta aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês.
Não falei nada sobre preço, sobre nada, porque como o vídeo vai ficar postado, daqui 1 ano, quem estiver assistindo, os valores têm alterações, né? Então, por isso que é legal você estar sempre em contato com a gente, tanto aqui quanto no Instagram. Eu e o João, a gente sempre responde todo mundo com muito carinho, tá? E quando não é a gente que responde, ainda tem alguns alunos são meio metidos e acabam respondendo também. A gente realmente é uma família, então a gente tem quase 200 alunos online com a gente hoje e a gente fica muito feliz em compartilhar o resultado que eles têm através do nosso método online, certo? Então não deixe de curtir esse vídeo, comentar aqui alguma coisa que ficou pendente que talvez eu não tenha falado, alguma dúvida. Se inscrevam no nosso canal, por favor, né? E a gente se vê no próximo vídeo.